E os preços da soja continuam enfrentando quedas acentuadas na Bolsa de Chicago, reflexo da confirmação de uma safra cheia tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil para 2025. Essa tendência de preços baixos preocupa os produtores rurais que precisam lidar com margens de lucro cada vez menores. Quem já está aqui conectado conosco para falar desse assunto é o consultor em agronegócios, o Carlos Cogo. Boa tarde, Cogo. Seja bem-vindo, como sempre. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que nos prestigiam aqui no Mercado e Companhia. Com a confirmação de uma safra cheia de soja nos Estados Unidos e no Brasil para 2025, como que os produtores brasileiros podem se preparar para lidar com essa queda de preços no mercado internacional? Exatamente, estamos no ciclo de baixa dos preços futuros da soja, né? Todas as cotações estão abaixo da média histórica dos últimos 10 anos. Nós preparamos uma arte para ficar mais claro como está sendo esse comportamento hoje, no dia de hoje, na Bolsa de Chicago. Agora, pouco atrás, em torno do meio-dia, esse contrato de setembro já está no seu piso mais baixo dos últimos 24 meses. Ele bateu em $10 com 17 cents por bushel e a média histórica é de $11 com 26 cents por bushel. Então, nós vemos todos os contratos do final desse ano, de 2025 e de 2026, abaixo da linha dos $11 por bushel. Essa é uma combinação de um clima favorável nos Estados Unidos, previsão de safra cheia lá, clima que também, como acabamos de ver na matéria que nos antecedeu, né, o clima que também deve ser favorável. Nós temos um histórico de safras boas de soja em anos de laninha no Brasil, então também devemos ter uma safra recorde com uma área praticamente estável, estoques em termos absolutos em patamares recordes e a segunda maior relação entre estoque final e consumo mundial de soja na nova temporada 24-25. É uma combinação que leva a uma pressão de baixa de preço, caminhando para um terceiro ano de ciclo de baixa de preço no mercado de soja, né? Então, o produtor agora vai ter que ficar prestando atenção na conjugação de prêmios, de câmbio e de todas as situações que vierem pela frente, que os preços realmente já estão muito próximos da linha de o break-even de custo de produção, aquele ponto onde se equipara o custo de produção na região do Cerrado aqui no Brasil. E como que essas quedas, Cogo, em Chicago, elas têm se refletido aqui no mercado interno? Preparamos também uma arte no número 2, do segundo gráfico aí, que ele mostra uma situação que está ocorrendo agora, que essa sim é favorável, né? Os prêmios nos portos brasileiros, eles estão saindo do campo negativo. Vamos lembrar o que é prêmio, né? O prêmio, então, é aquele ágio ou deságio, né, sobre a cotação futura em Chicago. É uma forma, chamado basis, é uma forma de alinhar o preço de um país ao mercado internacional. Esses prêmios foram negativos no primeiro semestre deste ano e também no primeiro semestre do ano passado. E agora já estão saindo do campo negativo e praticamente positivos. Por que isso? Existe uma relação entre o prêmio e o preço em Chicago. Essa relação ela oscila entre menos 10% do preço de Chicago e mais 30%. Como o preço está muito baixo no mercado futuro, o desconto via prêmio vai ser muito inferior ou não vai existir em 2025. Então, essa pelo menos ameniza a queda de preços aqui no Brasil. Agora, ainda em relação às estratégias, o que os produtores rurais podem fazer para tentar manter a rentabilidade? Esse é um ponto para a gente tocar então no próximo gráfico, a última arte que a gente preparou, que é já a composição desses preços aqui ao produtor brasileiro. Na região de Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso, a gente vê esses preços vão subir ainda até o final do ano, porque os prêmios estão em alta. Por exemplo, nesse contrato novembro já tem prêmio positivo de mais $1,50 sobre a cotação futura. Então, com o câmbio também na faixa hoje aí de R$ 5,60, essa cotação segue subindo aqui no mercado físico até o final do ano. E vejam só o tombo que elas levam a partir de janeiro, com o prêmio praticamente próximo de zero e as cotações futuras já nos patamares abaixo de $11 por bushel. Então, dentro do possível, evitar comercialização nos primeiros meses do ano, de janeiro, principalmente até janeiro a maio, onde nós temos a maior depressão prevista de preço aqui no mercado interno. Dentro do possível, porque a gente sabe que o Brasil tem déficit de capacidade estática de armazenagem e não consegue reter tanto tempo essa safra em casa. Agora, Cogo, a gente está aí há cerca de 2 meses do começo, né, dos trabalhos de campo aqui no Brasil. Como é que está o poder de compra do produtor em relação aos fertilizantes? Esse é um ponto negativo, ainda falta em torno de 1/4 de fertilizantes a serem comprados, e essa mesma alta do dólar, que acabou dando alguma sustentação no preço da soja,
também foi repassada ao preço dos insumos, especialmente aos fertilizantes, que são importados. Então, a relação de troca piorou. E nessa mesma região que nós mostramos o gráfico, Sorriso, por exemplo, para tomar como exemplo, precisa de novo agora 15,3 sacas de soja para comprar o pacote de fertilizantes para a próxima temporada. Então, quem se atrasou nas compras vai enfrentar um custo mais alto de fertilizantes. Kogo, mais uma vez, obrigada aqui pela sua análise aí do mercado da soja. Excelente quarta-feira para você. Te espero numa próxima. Idem para você e boa tarde a todos.